o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria se cumpra. Esta é a história de uma jornada que vai dos portais do céu até os corações da humanidade. É uma história sobre uma jovem virgem, um humilde carpinteiro, um grupo de pastores e uma caravana de homens sábios. É a história de uma viagem que começa no céu e termina nos corações. Esta é a nossa história.
Muitas pessoas participaram dessa história e cada uma delas teve que tomar uma decisão. Deixariam Deus entrar em suas vidas e mudar os seus planos? Submeteriam-se ao Deus que não podiam ver e seguiriam rumo a um caminho desconhecido? Esta é uma história de fé, em que Maria, José, os pastores e os sábios reis receberam a notícia do nascimento de Jesus de forma muito especial. Porém, o mais importante é que cada um deles deu o primeiro passo rumo à sua jornada. Um primeiro passo em direção a Belém. Um passo de fé. Deus é fiel e não foi diferente com Maria. Para provar isso, ele enviou um anjo em sonho para acalmar José e dizer-lhe o nome que havia sido escolhido para seu filho. Para Maria, essa seria uma longa caminhada com muitos desafios, pois mesmo virgem, estava grávida do Messias. Mas por um momento, ela pôde parar e refletir sobre tudo o que acontecia. Pôde refletir sobre a fidelidade de Deus, que amou o mundo suficientemente para enviar o seu único filho e transformá-la na mãe do Salvador do mundo. Embora estivesse tremendo e com medo, e tudo parecesse confuso, a adoração de Maria não podia ser contida. Com amor e tremendo, eu venho a ti, Senhor.
estou em pedaços, mas sei que confiarei. No instante em que soube insegura fiquei, o meu ventre abriga o meu Salvador. Então eu seguirei, vou cantando aleluia, como oferta quebrantada de louvor. Pois eu sou a tua serva, escolhida dentre tantas, que adora e dá graças ao Senhor. E para sempre o seguirei, pois sou grata. Aleluia. Me deste bem mais do que eu possa merecer, e com tua mão me deste graça, não posso duvidar. Ó Senhor, tu encheste o meu coração, eu posso sentir, estás dentro de mim. Então eu seguirei, vou cantando aleluia, como oferta quebrantada de louvor. Pois eu sou a tua serva, escolhida dentre tantas, que adora e dá graças ao Senhor. E para sempre o seguirei, pois sou grata. Aleluia. Eu ergo a voz, te dou louvor. Eu ergo a voz, és meu Senhor. Então eu seguirei, vou cantando aleluia, como oferta quebrantada de louvor. Pois eu sou a tua serva, escolhida dentre tantas, que adora e dá graças ao Senhor. E para sempre o seguirei, pois sou grata. Aleluia. Deus é o grande criador de tudo e nunca perde um detalhe. Mas como ele conseguiu fazer com que Maria e José estivessem no lugar onde os profetas previram que o Messias nasceria? Naqueles dias saiu um decreto da parte de César, cujo nome era Augusto, para que todos se alistassem. E ao fazê-lo, sem querer, ele se torna parte do plano de Deus. E assim, o jovem José, com sua fé crescendo em seu coração, leva sua noiva escolhida, que carrega o filho da promessa em seu ventre, ao caminho de Belém, sua cidade natal. A cada passo era difícil continuar acreditando,
mas a cada quilômetro que passava, uma declaração corajosa de fé era pronunciada em seu coração. Não há nada mais rotineiro do que cuidar de ovelhas. Noite após noite, os pastores dormem acostumados com o som familiar do balido do rebanho. Mas naquela noite, Deus resolveu interromper a monotonia para mostrar o seu esplendor. Os pastores não podiam acreditar em seus olhos e ouvidos. Após o anúncio da vinda do Messias, eles começaram sua própria jornada de fé ao encontro daquele que veio para salvar o mundo. E quando esses homens tão comuns quanto qualquer um de nós viram o menino Jesus, a jornada até a manjedoura deu lugar a uma nova jornada que estava apenas começando. A partir daquele momento, eles foram espalhando tudo o que viram e ouviram.
Só Deus poderia escrever uma história como essa. Estudiosos das constelações, na época conhecidos como magos, partiram guiados por uma estrela em busca do menino da profecia. Não sabemos quantos eram esses homens, mas o que podemos afirmar é que a profecia havia se cumprido. Quando encontraram o Messias, aqueles homens entregaram muito mais do que os presentes que possuíam. Eles entregaram suas vidas. De longe vimos a tão clara estrela da bela noite sem par. Bem em silêncio e maravilhados, fomos sempre ao adorar. Como um sonho que tornou-se real, nós achamos o pequeno rei. E quando vimos o Messias, os nossos corações transbordaram de alegria diante do menino rei. Nas escrituras, os profetas falavam de um rei salvador. E Deus que é eterno cumpriu a promessa, seu Filho enviou. Messias, Pai de amor, Jesus, Que veio ao mundo trazer-nos a luz. E quando vimos o Messias, os nossos corações transbordaram de alegria diante do menino rei. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Quando vimos o Messias, os nossos corações transbordaram de alegria diante do menino. Quando vimos o Messias, os nossos corações transbordaram de alegria diante do menino, diante do menino rei. Vamos adorar ao Rei. Jesus nasceu. O Verbo se fez carne e Maria, José, os pastores e os magos fizeram sua própria jornada de fé para dar as boas-vindas ao Messias. Jesus cresceu e tornou-se um homem. Ele viveu uma vida perfeita e sem pecado. E quando chegou o momento que Deus havia determinado, ele morreu na cruz para pagar os pecados do mundo. 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos e está à destra de Deus, o Pai. Aleluia! Mas a história não termina aí. Jesus ainda brilha sua luz sobre os corações das pessoas
e as convida a fazer parte do seu reino. Hoje, ele faz o convite, mas é a sua vez de dar o primeiro passo. Não se sinta constrangido, ele recebe como você está. Ele veio até nós, e por isso nós podemos ir até ele. Para isso, a caminhada começa onde você está e termina onde Jesus está. É uma jornada de fé. Pois não se
Glória a Deus. Ainda temos uma última canção com o coral. Nessa última canção as crianças voltarão para cantar. Mas antes dessa última música, a gente queria refletir um pouco sobre o tema da nossa cantata, Jornada de Fé. A palavra de Deus em Romanos 1, verso 17, diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nas boas notícias de salvação em Cristo Jesus. Diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E conclui, visto como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos falar juntos? O justo viverá pela fé. E quando a gente olha para as Escrituras, lê a Bíblia, nós vamos ver dezenas, centenas de pessoas que viveram pela fé, que tiveram uma jornada de fé. Noé, Abraão, Jacó, Josué, Ruth, Noemi, Ana, Davi, Elias, Isaías, Jeremias, Daniel, Esdras, Paulo, Silas, Dorcas, Timóteo, Pedro, João, Tiago, Áquila, Priscila e tantos outros que tiveram a jornada de fé. De certa forma, o Antigo Testamento é uma grande jornada de fé, onde pessoas olhavam para o Messias que haveria de vir, onde pessoas pela fé viam Jesus, viam o Senhor, viam o Cristo. A própria vida de Jesus, sua concepção, seu nascimento, sua família, o seu ministério, foi cercada de várias jornadas de fé. Não sei quantos observaram, mas boa parte das letras falaram de algumas jornadas de fé, de pessoas que foram envolvidas no nascimento do Senhor Jesus. E claro, a primeira delas que a gente tem que lembrar é de Maria, sua jornada de fé até a casa de Isabel, quando ela ficou sabendo que estava grávida, e ela foi até as montanhas contar essa notícia à sua prima. E as suas jornadas de 9 meses, tendo Jesus, carregando ali. Nós temos 5 irmãs aqui da igreja grávidas, você pode dizer glória a Deus? Muitas ganharam neném, sabe o que é uma jornada de 9 meses, né? E aquela mulher, então, teve essa jornada linda, creu na promessa do Senhor, creu que não era, que aquilo que era impossível para o homem era possível para Deus. E que dizer do seu noivo? José teve um pequeno passo de dúvida, mas quando o anjo apareceu a ele não teve mais dúvida, ele creu que a sua noiva estava grávida por obra do Espírito de Deus, e ele também abraçou aquela jornada. E o que dizer de José e Maria, caminhando na sua jornada de Nazaré até Belém, quilômetros e quilômetros de distância, não tinha carro, não era de avião, era no jumentinho, e foram cumprir a sua jornada. Já ouvimos aqui falar, cantando no coral, a jornada dos anjos, que vem uma milícia, milhares e milhares, que descem à terra para dizer glória a Deus nas alturas. Nasceu aquele que era prometido. E a jornada dos pastores, que viram a glória de Deus, impulsionados pela glória de Deus, creram no anúncio dos anjos e foram até a estrebaria para poder contemplar o Cristo já nascido. E os magos, que também foram representados aqui, vieram de longe, muito longe, de outra parte do planeta, para poder também conhecer o Salvador. Vieram orientados por aquela estrela que o próprio Deus providenciou para guiá-los em toda a sua jornada. Mas, irmãos, talvez a jornada mais importante, e na verdade é a mais importante, não é de uma dessas pessoas, é a jornada do próprio Cristo, que deixou o seu trono de glória, desceu até essa terra corrompida, até a raça humana decaída, para poder habitar entre nós. José, Maria e o pequeno Jesus. Jesus já nascido em sua jornada para o Egito. Eu estava pensando sobre isso um dia desses, né? Jesus sabe muito bem o que é o drama dos refugiados, porque Jesus, Maria e José ficaram 2 anos refugiados no Egito, fugindo de uma perseguição, fugindo também da morte pelo rei Herodes. Aliás, irmãos, como nós precisamos orar pelos refugiados, que fazem jornadas de dias e semanas na tentativa de encontrar um lugar para sobreviver. Quantas jornadas, quantas pessoas. Mas voltando a Jesus, o Jesus adolescente, o Jesus na família,
Jesus viveu a sua humanidade plena, com muitas jornadas. A Bíblia conta uma das jornadas de Jesus na sua adolescência, quando sai de Nazaré e vai até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Era o feriadão da Páscoa. Vamos para Jerusalém, vamos celebrar. E Jesus foi ali com a sua família, e ali ele pôde já revelar um pouco da glória de Deus naquele lugar. E Jesus, em seu ministério, não sei se alguém andou mais do que Jesus, mas os 3 anos de ministério de Jesus foi itinerante. Jesus não tinha um templo bonito, lindo, onde ele ficou 3 anos esperando as pessoas virem a ele. Ele ia até as pessoas, ele subia montanhas, ele ia para o mar, ele ia para o beiro do rio. Quantas jornadas Jesus traçou em toda a Palestina, na Judeia, na Samaria, em Cafarnaum. E o que dizer das jornadas de milhares de pessoas que foram até Jesus? Jornada dos enfermos que iam a Jesus, porque sabia que ele poderia curá-lo, como o cego de Jericó, como a mulher Ciro-fenícia, como tantos outros que receberam a bênção, porque sabiam que valeria a pena ter essa jornada até Jesus. E o que dizer da morte de Jesus, que também foi uma jornada dolorosa, carregando a cruz, carregando a coroa de espinhos e carregando os seus pecados, carregando os meus pecados. Que jornada, não foi uma jornada tão comprida, mas ali do centro de Jerusalém, até chegar no Gólgota, até chegar no Monte da Caveira, no Monte do Calvário. Que jornada difícil, a do Mestre. Tem um momento que ele não aguenta, alguém o ajuda na jornada. Que jornada Jesus fez, que até hoje muitos teólogos não entendem plenamente. Aquela jornada de Jesus, então, diz a Bíblia, que desceu até o Hades. Que mistério é esse? Que jornada foi essa? A ressurreição de Jesus foi a sua jornada triunfante, meus irmãos, vencendo a morte, ressurgindo ao 3º dia. E depois de sua ressurreição, mais 40 dias de jornadas, visitando e encorajando os discípulos a continuarem a sua própria jornada. E a ascensão de Jesus, sua jornada de volta para a casa eterna, para a casa celestial, a casa do Pai. Sua jornada de volta para o trono, de onde até hoje e para sempre ele reina soberano, ele reina glorioso, de onde ele governa a jornada da humanidade, de onde ele governa a jornada das nações e, sobretudo, a jornada da sua igreja. Meus irmãos, todos nós estamos numa jornada. Todos nós um dia iniciamos uma jornada quando fomos concebidos no ventre de nossas mães. Infelizmente vivemos um momento difícil no Brasil, onde está aí na iminência de se legalizar, legalmente autorizar pessoas a interromper as jornadas daqueles que têm apenas 3 meses de gestação. Mas louvado seja Deus, porque a sua mãe e o seu pai não quiseram interromper a sua jornada. E Deus, por sua graça e misericórdia, trouxe você à luz, e você se tornou uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Alguns estão na terceira idade, já são vovôs, são vovós, estão numa grande jornada. Irmãos, a nossa vida aqui na terra é uma grande jornada. E essa jornada tem momentos muito legais, mas tem momentos tão difíceis, de tanta dor. Só é possível viver dignamente nesse mundo, nessa jornada terrena, se for pela fé. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Quem já foi alcançado pelas boas novas de salvação, já recebeu a justiça de Deus e já vive pela fé. Meus irmãos, nós estamos terminando o ano, vamos começar outro daqui a pouco. Grandes desafios nós temos nesse país, nesse mundo. Mas nossa jornada não muda, nossa jornada é pela fé, amém, meus irmãos? Não é pela fé em políticos, não é pela fé numa sociedade mais justa, é pela fé no Cristo que governa as nossas vidas e que cuida de nós. Mas eu não poderia encerrar esta mensagem sem falar da jornada eterna. Melhor de tudo, é essa jornada. Todos aqueles que já abraçaram o Cristo, estão na jornada de fé com o Senhor, sabem que a sua jornada não encerra com a morte.
Todos nós sabemos que a nossa jornada em Cristo não encerra com a morte. Ao contrário, a morte é apenas a passagem para a jornada eterna. O próprio Jesus declarou: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Claro, quando os nossos queridos partem, nós sentimos a dor da saudade, ou a dor de ver algumas consequências que ficam com a partida. Mas o mais é a alegria de saber que aqueles que partem com o Senhor, na verdade, não encerraram a sua jornada, estão apenas numa nova jornada com o Senhor. Mas o próprio Cristo também nos alerta, dizendo: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu te faço uma pergunta: a sua jornada é uma jornada de fé ou uma jornada de incredulidade? Como você tem vivido a sua vida? Você confia no Deus vivo, Criador dos céus e da terra, ou você confia em você mesmo, nas suas ideias, na sua força, na sua saúde? Deus trouxe cada um de nós aqui para nos lembrar que a nossa vida faz sentido se for uma jornada de fé nele. Aqueles que já estão vivendo essa jornada, Deus quer que você cresça nessa jornada, que você se anime nessa jornada. Eu sei, irmãos, que mesmo os cristãos, às vezes, têm momentos tão difíceis, mas Deus quer renovar a sua alegria, meu irmão, na jornada na fé, na jornada na igreja, de serviço ao Senhor. Mas se você ainda não abraçou Jesus pela fé, olha só a palavra de Deus, o que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa oração é que todas as pessoas nessa noite saiam daqui renovadas na sua jornada de fé. Amém, meus irmãos? Creia, coloque suas dúvidas, suas dores, seus problemas, sua vida, seus sonhos nas mãos do Senhor. Encerre este ano, inicie o ano que vem e viva toda a sua vida crendo no Senhor, esperando nele. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Creia nisso. Viva uma jornada de fé. Nós vamos cantar a última canção com o coral. No final, eu vou orar. Vou impetrar a bênção e nós já estaremos indo embora. Mas eu queria muito que, enquanto o coral canta, você pudesse se render ao Senhor e abraçar o Senhor Jesus pela fé. Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, diz a palavra de Deus. Que Deus continue nos abençoando, abençoando a cada um de nós na nossa jornada.
Glória a Deus. Vamos ficar em pé, toda a igreja. Antes de orar, nós queremos agradecer também, de maneira direta, nossa irmã Juliana, nossa ministra de música, que tem servido aqui nessa igreja, pelo empenho, pelo esforço, né? Falou assim, pastor, não sei como é que eu vou estar na segunda não, mas eu vou chegar lá, né? Deus te abençoe, Ju. Deus te abençoe a todos, né? Todos os coristas, crianças, né? E esse coral é muito abençoado pela... Vai lá, Juliana, pra você ficar na foto, amiga. É um coral muito abençoado pela vida de cada pessoa que está aqui. Não é qualquer coral também, que além da ministra-chefe, tem mais 2 ministros, né? Robeli e Samira, né? E tem servido aqui de maneira tão tranquila e humilde. A gente glorifica muito a Deus pela vida de todos. E só aproveitando que chegou mais gente depois do aviso, queria, assim, em nome de Jesus, te convidar para estar conosco ainda até o final do ano aí, tá certo? Dia 31 de dezembro temos culto 22 horas aqui. Robeli está preparando aí os metais, a música. Eu estou fazendo propaganda, hein, rapaz? Vai ser bonito. Venha que vai ser uma festança só, né? Vai ter um coquetel, vai ser muito bom. Deus abençoe a todos os visitantes. Sejam bem-vindos cada vez que quiserem nesta igreja. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela vida do nosso coral, Jardim. Obrigado pela vida do Elias, o sonoplasta. Obrigado pela vida dos irmãos que trabalharam na dramatização. Obrigado pela vida do Irambel, Senhor, que ajudou aqui na organização de toda essa apresentação. Obrigado, Senhor, pela vida de cada criança, cada corista. Obrigado pela vida da irmã Juliana, Senhor, que tem sido bênção na vida desta igreja, não somente por causa da música, mas por causa da maneira dela servir ao Senhor com alegria, com tanta dedicação. Deus, nós queremos celebrar o Teu nome nessa noite. Obrigado pela vida dos visitantes. Oh, Deus, queremos agora clamar ao Senhor, que o Senhor conhece a jornada de cada pessoa aqui, meu Deus. O Senhor sabe quanto que essa jornada pode estar árdua ou não, difícil ou não. Cada um de nós estamos num momento diferente da nossa jornada. Mas eu quero suplicar ao Espírito de Deus que nessa noite o Senhor anime esta pessoa, renove, que a Tua presença gloriosa encha cada irmão, cada pessoa aqui de fé, para continuar te servindo com fidelidade, para continuar amando a sua família, para continuar sendo um homem ou mulher de bem, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque as boas notícias do Evangelho nos alcançaram, e no Evangelho a justiça do Senhor é renovada de fé em fé. Renova a fé da Tua igreja em nome de Jesus, que a Tua igreja, ó Deus, jamais apostate da fé, jamais abandone a fé no Cristo verdadeiro, no Senhor dos senhores, no Rei dos reis. Senhor, celebramos o Teu nome, a salvação do Senhor. Te agradecemos porque sabemos que a nossa jornada terrena é tão pequena, perto da jornada eterna que o Senhor está preparando para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos agora também, Senhor, se há alguém aqui que ainda não abraçou a jornada no Senhor de fé, que ainda não está no caminho certo, Deus, que o Teu Espírito opere poderosamente, que haja salvação de vidas, e que agora, nessa noite, mais pessoas comecem a sua jornada de fé em Cristo, para a glória do Senhor. Pai, aceita a nossa gratidão, ouve a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, acompanhe todos aqueles que já estão na sua jornada de fé em Cristo e aqueles que ainda virão, hoje e para sempre. Toda a igreja diga amém. Os irmãos podem se assentar, fiquem sentados até as crianças saírem, o coral, para que eles possam sair tranquilamente.